convidá-los, então, para a nossa reflexão nessa noite, fazer a leitura de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Você pode acompanhar aí, manter a sua Bíblia ligada, aberta, ou mesmo acompanhar aqui através da nossa projeção. Então, Mateus 25, a partir do versículo 1 até o versículo 13, nos diz o seguinte: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua palavra foi lida e nos colocamos diante dela com humildade, suplicando a iluminação do teu Espírito sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendê-la. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. O contexto do presente texto é o de Mateus, capítulo 25. Ele é parte de um conjunto maior que é chamado de Sermão Profético. Em Mateus 24, que é o início do Sermão Profético, a gente lê a respeito dos sinais da vinda do Filho do Homem e como eles seriam vistos por nós. Jesus deu sinais, né? Ou, para quem tem uma linguagem mais moderna, Jesus deu alguns spoilers, né, daquilo que aconteceria sobre a sua vinda. E ele coloca muitas coisas interessantes e que até sim tem bastante relação com o nosso tempo, né? Eu diria com a humanidade em todos os tempos. Mas em Mateus 25, se lê a respeito de quando será a vinda do Senhor. Sim, em Mateus 24, a gente vê um pouco sobre os sinais que antecedem a vinda. E em Mateus 25, nós vemos como será de forma efetiva essa vinda do Senhor. Então, neste sermão profético, aqui no livro de Mateus, a gente encontra também algumas parábolas importantes, que são a do servo fiel, a das 10 virgens e as parábolas do talento. Todas elas têm como propósito exortar a nossa fidelidade e o nosso compromisso com o Senhor e, acima de tudo, o nosso alerta, ou a nossa atenção sobre a nossa missão e a nossa função como discípulos de Jesus. Esse texto, de maneira bem específica, ele fala sobre a atenção que a gente deve ter como discípulos de Jesus. E por isso que eu chamei este sermão de meia-noite da vida. Porque a meia-noite é o momento assim que as coisas mudam, que um dia muda para outro e de que tantas coisas podem acontecer. E a meia-noite da vida, na verdade, é algo que pode acontecer, sim, a qualquer momento. É aquele momento em que eu e você
seremos chamados? A nossa responsabilidade ou a eternidade com o Senhor? Eu tenho dito ultimamente que todos nós, isso é uma coisa que é comum, né? Nós não sabemos o dia e a hora em que nós vamos partir para o Senhor. É fato. A morte, ela é democrática. Ela chega para todos, indistintamente, e ela não impõe condições. Primeiro esse, depois aquele. Na verdade, todos nós estamos na fila. E eu sempre digo lá em casa que eu sou extremamente gentil e estou sempre dando a minha vez para o próximo. Não faço questão nenhuma de prosseguir na fila. Essa é a única fila que eu não quero furar, né? Então, é isso. A gente está aí, esperando, na expectativa de que isso vai acontecer em algum momento. Mas por isso a gente deixa de sonhar, deixa de planejar, deixa de construir, deixa de estabelecer metas. De modo algum. A gente tem que fazer isso, porque isso é parte também da nossa humanidade. Esse desejo, esse anseio pela vida, pelo melhor da existência, pelo melhor daquilo que pode Deus nos dar e daquilo que está para vir. Mas a pergunta, então, a ser feita é: será que nós estamos preparados de fato? Será que se hoje nós fôssemos chamados à presença de Deus, eu e você estaríamos preparados para isso? Porque falando seriamente e de forma muito franca, esse é um assunto que tem muita gente que vê como tabu, né? Como um problema. Não vamos falar sobre morte. Não gosto de falar sobre morte. Mas vejamos, isso é uma realidade. É fato. Assim como é fato, segundo o texto bíblico nos mostra, a vinda de Jesus. Jesus, quando morreu e foi aos céus depois de ressuscitar, ele disse: eu vou voltar. E é fato também que nós não sabemos o tempo e a época em que isso vai acontecer. E por isso mesmo é que eu e você precisamos urgentemente estar preparados. E não é assim como aquele que está angustiado. Mas como disse o apóstolo Paulo, é como o atleta que se prepara. Ele usa, inclusive, essa metáfora do atleta. O atleta, ele diz, para tudo se domina, o atleta se prepara. E ele se prepara para correr por uma coroa que é corruptível. É o que o apóstolo Paulo fala. Nós nos preparamos e corremos não para alcançar uma coroa que murcha. Não uma coroa, e o apóstolo Paulo faz essa relação, né, com o mundo helênico, porque na cultura helênica, os jogos, as Olimpíadas do mundo antigo, elas aconteciam e o vencedor recebia títulos honoríficos e, além disso, também uma coroa de louros. Só que essa coroa ela secava. Essa coroa ela se acabava. Então o apóstolo Paulo, sabedor disso, diz: olha, a coroa pela qual nós corremos e lutamos não é uma coroa que pode se extinguir. É uma coroa incorruptível. E é por isso que eu e você precisamos sempre nos fazer essa pergunta: como nós estamos? Estamos preparados? Não no sentido da morte em si, mas no sentido de estarmos de fato bem com a vida, bem com as pessoas que estão ao nosso redor. A certeza de que um dia nós nos encontraremos com o Senhor não deve trazer sobre nós medo ou temor, mas deve trazer mais fervor, mais consciência, mais intensidade para vivermos bem a vida. O céu não começa no momento em que alguém morre. O céu começa aqui. E a minha vida e a sua vida podem ser uma antessala do céu ou do inferno. Tudo vai depender da maneira como nós construímos a nossa vida aqui. Como nós construímos as nossas relações, como nós estabelecemos as conexões com as pessoas, o tanto que nós nos esforçamos para viver em paz conosco mesmo e também com as pessoas que estão próximas de nós. Então nós somos, sim, através desse texto, advertidos. E na nossa vida é extremamente necessário que tenhamos, acima de tudo, primeiramente, uma profunda convicção do que nós queremos.
nós precisamos ter convicção daquilo que nós desejamos. Esse exemplo dado por Jesus sobre o casamento e as 10 virgens nos parece um tanto estranho hoje em dia. Como assim? Um noivo que faz um casamento para 10 virgens. Ele ia se casar com todo mundo? Como é que é isso? E Jesus, ainda para piorar, usa isso como exemplo? Quer dizer, então, em primeiro lugar, a gente tem que compreender o contexto. E lembrar sempre que, todas as vezes que a gente lê as Escrituras, a gente tem que ler o contexto em que aquele texto está inserido. Porque um texto fora de contexto vira pretexto para um monte de coisa. Então, Jesus está falando, claro, à luz da sua época, à luz do seu tempo, de uma cultura que não está presente nos nossos dias, mas, claro, um casamento moderno não se adequaria a esse narrado, mas era fato de que em qualquer aldeia da Palestina, nos tempos de Jesus, um casamento era um acontecimento importantíssimo. Toda a aldeia saía para acompanhar o festejo, desde os mais jovens até os mais velhos, iam em procissão, acompanhando, festejando, aplaudindo, agradecendo a Deus por aquele momento, por aquele casamento que estava acontecendo naquela data festiva. Os rabinos, por exemplo, eles entendiam que esta seria uma das pouquíssimas ocasiões em que um estudioso da lei, alguém que se debruçava exclusivamente sobre a lei, poderia deixar o que estava fazendo para seguir ali aquele momento do casamento. Então era um fato, sim, extraordinário, um casamento que envolvia dias de preparo e dias depois do ato em si. O fato é que nós temos ali 10 virgens que estão esperando pelo noivo e elas deveriam saber que a sua espera necessitaria preparo. Elas precisavam ter lamparinas e óleo suficiente para poder manter aquelas lamparinas acesas. Aqui na nossa região, né, o Manezinho da Ilha sabe bem isso, a gente chama a lamparina de pomboca. Né? Quem é Manezinho da Ilha sabe disso. Né? Que é aquela chama, né, que você coloca óleo diesel, querosene, perdão, diesel não, querosene, e que eu, quando era criança, pescava demais com meu pai, camarão, peixe, e a gente sempre, quando ia pescar à noite, né, na lagoa, lá de Ibiraquera, no sul do estado, eu sempre tinha que ficar contra o vento, né, porque se ficasse a favor, aquela fumaça, aquele cheiro queimado vinha todo sobre a gente. E a lamparina, ela não tem assim uma luz clara, como essa que a gente tem aqui. Ela é muito instável. Né? E é verdade que você tem que estar sempre preparado com pavio e também com quantidade suficiente de querosene para manter aquela lamparina acesa. E assim, eu pesquei anos com meu pai. Anos. Desde a minha infância até a vida adulta. E eu não lembro nunca de ter faltado querosene na nossa lamparina. Nunca faltou. Porque isso era uma coisa assim elementar. Se você vai pescar, você tem que ter a sua lamparina com óleo suficiente para aquilo que você vai fazer. E o que Jesus está falando aqui para os seus discípulos, para os seus ouvintes, é o seguinte: se aquelas noivas estavam interessadas em de fato se casar, ou se elas estavam de fato festejando o casamento de uma noiva, que era o que estava acontecendo ali, elas tinham que estar, sim, preparadas. Não apenas com as suas lamparinas acesas, mas com óleo suficiente para que fosse reabastecido. Então, o que Jesus está falando aqui para os seus discípulos é isso. É de que a vida cristã, ela exige de nós não apenas você ter as coisas ou ter a lamparina, mas você manter ela acesa. Você manter ela, de fato, sempre viva para que não se apague isso. E a pergunta que eu e você devemos fazer a nós é o seguinte: é verdade isso para a nossa vida? Será que nós estamos guardando óleo, reserva para a nossa lamparina? Será que nós temos capacidade, autonomia para continuar vivendo a nossa vida?
Será que nós temos acumulado valores que de fato são espirituais, que são eternos, que são imprescindíveis para a nossa vida? Talvez os valores que você esteja guardando para a sua vida sejam valores que no dia que chegar à meia-noite da sua vida você não vai levar absolutamente nada. E o Senhor está dizendo para mim e para você que nós devemos guardar aquilo que é de fato precioso e que eu e você haveremos de levar. Porque tudo aquilo que nós construímos, por melhor e por mais bem cuidado que seja, um dia ficará. E Jesus não está dizendo aqui que é contra aqueles que desejam construir, ter, porque isso é parte também da nossa vida, da nossa natureza. A gente busca ter coisas e construir coisas, e é bom, e é positivo fazer isso. Mas o que Jesus chama a atenção dos seus discípulos é para onde o nosso coração está de fato concentrado. Onde de fato nós estamos colocando o nosso coração. Onde está de fato o nosso tesouro. A pergunta é, será que você está de fato acumulando verdades e valores que são eternos, que tornam você uma pessoa melhor? Porque o que adianta a gente correr, a gente se cansar tanto de tantas coisas e a gente não está acumulando aquilo que é imprescindível para a nossa subsistência, para a nossa vida emocional e espiritual? É aquilo que o livro dos Salmos fala: inútil vos será levantar tarde, de madrugada, comer o pão que penosamente granjeastes. Inútil vos será. Porque Deus dá aos seus amados enquanto o quê? Dormem. Então Deus, de modo algum, está dizendo o seguinte: se você quer ter alguma coisa, durma. Não, não é isso. Porque o livro de Provérbios também diz o seguinte: que pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Então a gente precisa de fato trabalhar. A nossa vida é trabalho, é construção, é mordomia, é cuidar daquilo que a gente acha que é nosso, mas que não é nosso, né? Mas a verdade é a seguinte: nós precisamos concentrar, sim, o nosso esforço naquilo que é eterno. Cultivar relacionamentos familiares saudáveis, cultivar relacionamentos na igreja saudáveis, no seu trabalho, uma vida saudável. Isso é indispensável, isso é imprescindível. Então, o que adianta, como o próprio Cristo disse, o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? É uma advertência importante. E o texto de Mateus 25 fala: olha, eu posso vir a qualquer momento. E a pergunta a ser feita é: a sua lamparina, ela está de fato cheia? E se você precisar de mais energia, de mais óleo, você tem reserva? 5 das que estavam ali disseram: nós temos óleo suficiente, lamparina e pavio, tudo certo, para a festa. As outras 5 não tinham. E aí olharam para as 5 que tinham e disseram assim: deem um pouco para a gente. E aí as 5 que tinham disseram assim: olha, se a gente der o que a gente tem para vocês, nós vamos ficar sem e vocês também vão ficar sem, porque não vai ter o suficiente. Então faça o seguinte: corram atrás do prejuízo. Vão atrás de quem vende, de quem tem isso daí, e voltem se der. E elas saíram afoitas, correndo atrás do óleo que elas deveriam ter comprado e que provavelmente não compraram e não tiveram porque estavam investindo tempo em outras coisas. E não pararam para pensar de fato naquilo que era o essencial, que era a festa do casamento. Talvez elas estavam preocupadas com a roupa que iam vestir, com os afazeres do cotidiano. Vejam, esse texto também nos mostra que às vezes a gente pode ter até os mesmos objetivos, que é o que estava acontecendo com aquelas 10 mulheres, aquelas 10 moças ali. As 10 queriam participar do casamento. Mas nem sempre o fato de você ter os mesmos objetivos
faz que você tenha os métodos corretos ou haja da forma mais acertada. Então, mesmo que você esteja buscando uma vida mais saudável, uma vida mais comprometida com Deus, uma vida que de fato faça diferença na sua família, na igreja, na sociedade, pergunte-se, será que esse é o modo correto de fazer? Porque de repente você está dizendo assim, mas olha, Mateus, o que eu mais tenho buscado fazer ao longo da minha vida é servir a minha família, dar o melhor para ela. Não é o que Deus quer? É claro que Deus quer isso. Mas a pergunta não é se você está buscando as coisas certas. Eu não duvido que você esteja. Mas a pergunta a ser feita é, você está empregando os métodos corretos para buscar o que é certo? Você está seguindo o caminho que deve seguir? Porque é muito fácil agora a gente olhar para as outras 5 e dizermos assim, olha só como elas são inconsequentes. Está vendo? Não se prepararam. Por isso que elas não entraram. Mas elas estavam ali como Marta. Lembra da história de Maria e Marta? As irmãs de Lázaro? Quando Jesus vai comer na casa delas, Maria se senta aos pés de Jesus e Marta fica inquieta, servindo. Elas amavam Jesus. As duas queriam dar o melhor de Jesus para Jesus naquele momento. Afinal de contas, o amigo da família estava presente. Mas Maria, naquele momento, se ocupou de fazer a coisa correta. E não só de fazer a coisa correta, mas de se obrigar a fazer a coisa correta. E aí Jesus olha então para Marta, Marta andando de um lado para o outro, de certo, chamando colaboradores, dizendo, olha, façam isso, preparem a comida desse jeito, deixa eu dar mais uma ajeitada na mesa, e de repente Jesus olha para Marta e diz assim, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com tantas coisas, escolhe a melhor parte, senta aqui. Provavelmente Jesus estava dizendo o seguinte, eu sei como é uma casa, a minha mãe cuida da casa. Eu tenho irmãos. Eu também sou filho. Eu sei que a casa, os cuidados da casa são grandes. Mas assim, agora não é o momento de fazer isso. Agora é o momento de você sentar para ouvir, porque é o que você precisa. Então a pergunta, mais uma vez, a ser feita é, será que nós temos empregado o esforço correto? Eu não estou falando dos objetivos, porque o seu objetivo pode estar corretíssimo. Mas a pergunta a ser feita é se o método, se a forma como está sendo feita é correta. E é isso que esse belíssimo texto nos traz de reflexão. Então, olhe para a sua vida e perceba, será que você está fazendo aquilo, eu e você estamos fazendo aquilo que é certo? Outra coisa importante, perseverança na função. Perceba que não basta apenas você ter a lamparina e ter um pouco de óleo dentro dela, mas é preciso que você entenda que para aquela lamparina poder funcionar durante a noite, você vai precisar de muito óleo. É como quem sai para viajar de carro. Alguém sai para viajar de carro sem calibrar pneus e encher o tanque do carro? Não faz. Se faz isso, é imprudente, né? Mas todos nós podemos já ter cometido esse erro alguma vez na vida, né? Mas a gente só entende isso quando sofre na pele, sente na pele. Então a gente tem que estar preparado. O fato que aconteceu comigo há uns 2 meses atrás, eu estava na casa dos meus pais, lá no sul do estado, e aí estava vindo para Florianópolis, estava sozinho, dentro do carro, estava assim a mais ou menos uns 2 quilômetros da praça de pedágio, o pneu do carro furou. Só que eu nunca tinha trocado o pneu do meu carro. Desse não. E eu sabia que era um pouquinho diferente. Eu já tinha estudado, já tinha visto vídeos no YouTube, enfim, já tinha feito um teste ali. Só que na hora da coisa acontecer de fato é diferente. Eu achei que ia ser algo muito rápido, saí do carro, deixei ele mais ou menos assim ligado, só no rádio, fui lá, tentei trocar, não deu certo. Só que quando eu
eu voltei, porque eu não tinha uma chave de roda boa para fazer isso, inclusive eu já comprei ela. A que vem no carro não é suficiente, né? Não é tão eficiente para fazer o serviço que precisava ser feito. Quando eu entrei no carro, que eu estava morrendo de calor, eu digo, pô, vou me refrescar. Na hora que eu vou ligar o carro, bateria riu. Aí eu estava meio-dia, às margens da BR, um sol escaldante, com o pneu furado e com a bateria riada. Aí eu disse, olha, só pela graça, está na vontade de Deus. Né? Tentei acionar seguro, aí a seguradora disse que estava um pouco longe do trecho, isso foi uma coisa que me incomodou bastante, porque a gente paga justamente para ter acesso a isso, e eu sempre tive esse cuidado. Mas, enfim, entre contatos e outros, eu fiquei ali cozinhando naquele sol, mais ou menos umas 4 horas, porque até mesmo a concessionária, quando veio atender, não deu atendimento devido, né? Não tinha cabo para poder, por exemplo, fazer aquela chupeta, né, que se fala, e não deu para fazer. Aí eu tive que acionar meu pai, até então eu não tinha acionado ninguém, aí veio meu pai e tal, me ajudou ali. Veio com o carro dele ligado, ar-condicionado ligado, com bastante água, eu entrei e congelei. Podia ter dado até um choque térmico ali, né? Mas estava cozinhando. Mas eu lembro de um momento bastante assim pontual ali, que eu estava com muito calor e estava esperando ou o retorno do pessoal do pedágio, ou o retorno do pessoal da seguradora. E aí meu pai já estava a caminho, eu me sentei assim no estribo do carro, me encostei, puxei a camisa, botei para cima, o sol batendo em mim e disse, olha, senhor, é para eu esperar. É para eu apanhar esse sol aqui, porque eu cometi um ato falho. A bateria do carro já tinha passado 6 ou 8 meses do vencimento e eu não olhei isso. Eu deveria ter feito isso, porque ela tinha um prazo. Então aquilo para mim foi muito marcante, né? Porque a gente cuida de tantas coisas, mas numa pequena coisa eu fiquei ali em falta. Enfim, irmãos e irmãs, a nossa vida é assim. Não existe uma regra, não existe uma forma 100% certa da gente fazer aquilo que deve ser feito, mas a vida vai nos dando lições, ela vai nos mostrando, vai nos ensinando como deve ser feito. Eu prometi a mim mesmo que eu quero, desejo e peço a Deus que não aconteça mais isso de arriar uma bateria em plena BR, né? Ainda bem que eu estava sozinho. Imagina se tivesse, né, Renata, Ana Luísa, 2 cachorros, a gaiola lá dos ratinhos da Ana Luísa, eu fico imaginando o que teria sido, né? Mas graças a Deus as coisas transcorreram bem e ficou um alerta. E a nossa vida é isso, é um constante alerta, né? Para que a nossa lamparina esteja cheia, sempre, mas para que a gente tenha óleo também. É difícil, mas não é impossível. Jesus fala isso não com o propósito de jogar um peso sobre seus discípulos, mas para dizer, olha, concentrem esforços naquilo que é correto, naquilo que é justo. E na nossa vida, como eu disse, a gente às vezes confunde as coisas. Às vezes a gente acha que está fazendo tudo certinho. Mas não é o nosso certo, não é o certo de Deus. Talvez as escolhas que a gente esteja fazendo podem não ser as escolhas que Deus faria se nós entregássemos definitivamente a nossa vida nas mãos dele. Que Deus nos ajude a viver esta verdade e torná-la prática no dia a dia da nossa existência. Amém.